Deus possa abençoar toda a igreja. Isso que aconteceu, o que está acontecendo na igreja, nada mais é do que a confirmação de tudo que Deus tem para mim e para você. Diga 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Está dizendo assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somente até aí. Feche sua Bíblia, os olhos, e vamos fazer mais uma oração. Pai, eu te louvo, eu te exalto. Hoje, com o tema intitulado aqui para nós, olha para o seu irmão e diga: uma geração levantada por Deus. Esse é o tema da mensagem de hoje. Realmente Deus, Ele está levantando um novo povo. Deus, Ele quer, sempre Ele tem gerações, como os filhos que estão nascendo, os que estão crescendo. Deus, Ele tem as suas gerações. E você, quando fala-se de geração, não está dizendo que os antigos ou os mais velhos na presença do Senhor não façam parte dessa geração. Pelo contrário, esses são os patriarcas que têm aí nos ensinado. Tenho certeza que sempre estivemos inseridos em suas orações. O apóstolo Pedro, quando ele escreve essa primeira carta a esta igreja, ele percebia que existia alguns doutores que não tinham boas intenções em seus corações. E eles queriam persuadir a igreja, amedrontando-a com palavras. Eles estavam deixando pessoas entrarem ali por serem eloquentes, e essas pessoas haviam chegado até mesmo às tribunas, os congressos. Tenho eu a certeza que já existia naquele tempo, dos seus púlpitos. E existia um povo que estava debaixo das palavras dessas pessoas que estavam agora indo ali. O apóstolo Pedro, por ele ser um apóstolo preocupado por aqueles que ele havia ganho, tenho eu a certeza que, tocado agora pelo Espírito Santo, ele escreve essa carta para orientar. E uma das palavras que Pedro ele deixou aqui gravada na Bíblia Sagrada, com permissão a Deus, ele fala para aquela igreja que ela era uma igreja, era uma geração que havia sido eleita. Ele não tira honra, ele até mesmo faz um paralelo com Israel, com os homens que venceram, que um dia foram escolhidos pelo próprio Deus, que havia também enviado seu filho e confiado nele uma grande chamada. E Pedro agora, ele faz questão
de arrancar o medo daquele povo, da igreja, dizendo que eles não era simplesmente um povo ou alguém derrotado, alguém que passava por luta e ia morrer daquela forma. Era uma geração. Assim como Satanás, ele tem as suas gerações, como um dia eu participei dela, mas graças a Deus, Deus com as suas mãos fortes me tirou, como tirou muitos, a todos. Deus também, ele tem a sua geração. E a sua geração nos dias de hoje é essa: uma geração que quer a glória de Deus, quer buscar a Ele de uma forma incessante. A geração que no seu coração existe o maior desejo, que é sentir a sua presença. Existem sim as vontades de vencer, as riquezas, existem tudo, mas o que prevalece em primeiro lugar é a sede de sentir a presença dele no culto. E hoje nós temos uma grande vantagem de sentirmos isso que acabamos de sentir, a presença de Deus. As lágrimas que um dia ou até horas atrás saíram porque foram decepcionados, confrontados, mas de repente começa agora a brotar lágrimas de adoração. Começa a ter aquilo que Satanás odeia, que é a comunhão com Deus. Deus, quando Ele manifesta a sua glória, Ele pega a sua igreja e torna ela uma só. Ele vê o seu corpo realizado na terra. Ele ama, Ele desce, Ele não manifesta a sua glória de cima, Ele desce. Ele faz questão de colocar os pés aqui, para caminhar comigo e com você. Isso que sentimos para os que passaram é uma emoção, uma meninice, mas para nós é poder de Deus. E é isso que temos que buscar. Era isso que Pedro estava querendo dizer. Pedro, ele estava querendo arrancar o medo do povo. Um povo amedrontado que ouviu palavras dizendo: por que vocês estão aí? Peçam a morte, porque Jesus certamente não irá voltar. E eles estavam querendo que Jesus voltasse, mas eles estavam esquecendo da glória de Deus, porque a perturbação tirava eles daquele foco do alvo da glória que nós aqui, eu e você, buscamos. E o apóstolo Pedro, com essa pregação, ele conseguiu gerar, ele conseguiu contagiar, porque ele falava a respeito de uma nova geração. E Deus, Ele quer que hoje nós venhamos ser, olha que coisa magnífica, o espelho de uma igreja primitiva, mas os tempos de hoje visto como uma nova geração. Porque se eu e você revestimos o poder de Deus, ninguém pode nos parar. Porque aquele que tem a palavra de Deus, aquele que sente a glória de Deus, aquele que tem certeza que Deus anda com ele verdadeiramente, ele não tem medo de nada. Ele passa pelo vale da sombra da morte, ele enfrenta todas as coisas e vai perseguida. Ele sabe o tempo de parar, o tempo de ir, o tempo de falar, o tempo de escalar. Ele começa a ter a intimidade com Deus. Ele não precisa mais do homem, mas ele precisa do Deus que vai usar o homem.